Salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos dar uma olhada aqui no mercado da bola do nosso Flamengo, vamos ver tudo o que está acontecendo. Mas antes, peço a você para dar aquela moral, se inscrevendo, deixando like, ativando o sino da notificação. Vou estar deixando os créditos dos vídeos, o link vai estar na descrição e bora lá. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo super importante, porque é o primeiro vídeo que a gente crava. O Flamengo tem o primeiro reforço para a temporada 2025. Trata-se, não vou fazer suspense, trata-se do Juninho. Mas como ficou o valor, forma de pagamento, Flamengo vai ter 100% dele? Quando ele chega, ele vai para os Estados Unidos? Ele vem direto para o Rio de Janeiro? Afinal, por que ele optou por não aceitar a proposta do Sevilha e aceitar a proposta do Flamengo? E o melhor, é verdade que ele vai ganhar 3 vezes mais daquilo que o Sevilha havia oferecido aqui no Flamengo? Já adianto logo, não é verdade. E eu vou dar mais um spoiler para vocês acompanharem, para vocês não perderem. Ele vai ganhar bem menos que o Fabrício Bruno, que era zagueiro, reserva, considerado reserva, e foi vendido para o Cruzeiro. É isso mesmo. O salário dele vai ser bem menor do que o salário do Fabrício Bruno. Então o Flamengo ainda tem uma brecha na folha salarial. A gente vai contar isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Tem também a situação de Ayrton Lucas, eu esqueci de mencionar na minha introdução. É verdade que tem clubes do exterior tentando a contratação desse jogador. A gente vai contar isso tudo. Campeonato Carioca voltando esse final de semana, o Campeonato Paulista, se eu não me engano, volta no próximo final de semana. Vários campeonatos voltando aqui no futebol brasileiro, mas tem futebol internacional. Hoje, por exemplo, tem Real Madrid-Barcelona, jogaço, e vocês podem fazer aquela fezinha, aquela aposta lá na KTO. O link está aqui na descrição, mas eu lembro sempre isso. É só para maiores de 18 anos e eu peço sempre para vocês jogarem com muita responsabilidade. Vamos para as informações? Antes de mais nada, eu vou tirar uma dúvida que muita gente está me perguntando nas redes sociais, inclusive em grupos de WhatsApp, enfim, Instagram, Twitter. Quanto o Flamengo ganha para ir aos Estados Unidos e fazer a pré-temporada lá? Por que o Flamengo vai? Eu já adianto, o Flamengo não ganha nada, literalmente nada. O Flamengo não embolsa nenhum valor, não recebe nada de patrocinador por ir aos Estados Unidos. Pelo contrário, só gasta. É o Flamengo que está gastando com logística, e quando falo logística é passagem, hotel, deslocamento, tudo. É o Flamengo que está tirando do próprio bolso para poder ir. Mas, Vene, por que o Flamengo vai? Essa pergunta quem tem que responder é o presidente Rodolfo Landim. Ex-presidente Rodolfo Landim, desculpa, porque foi ele quem fechou esse acordo. Inclusive, ele já havia fechado esse acordo em 2024. E por que o Flamengo está indo mesmo assim? Pois é, a nova gestão pensou em desistir. Mas o contrato, além de não dar nada ao Flamengo financeiramente falando, ainda tem uma multa rescisória de 2,5 milhões de reais. E se o Flamengo rompesse esse contrato, ainda tinha problemas jurídicos, porque ingressos já tinham vendidos. Ou seja, o que a nova gestão fez? Diminuiu o tempo. Além disso, não foi ninguém além do necessário. Por exemplo, nenhum VP, vice-presidente, viajou, nem o presidente BAP viajou, para diminuir o custo dessa viagem. E quando a gente viu ano passado, o trem da alegria foi vice-presidente, foi conselho de futebol, família, tinha o trem da alegria. O trem da alegria. Esse ano o trem da alegria não foi. Até porque não tem alegria, porque o Flamengo não está ganhando nada por ir aos Estados Unidos. Pelo contrário, poderia ter ficado no Rio de Janeiro, usufruindo da estrutura do CT Ninho do Urubu, que é bem melhor do que a estrutura que o Flamengo está encontrando lá, seja qual for o estádio, seja qual for o hotel, é bem melhor, isso eu garanto para vocês. Então, agora o Flamengo diminuiu o tempo lá e vai fazer um jogo contra o São Paulo no dia 19 de janeiro e depois retorna ao Rio de Janeiro. E quem vai chegar ao Rio de Janeiro nessa segunda-feira é o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2025. Ele vai chegar por volta das 4 horas da tarde no aeroporto Galeão, o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Ele foi contratado pelo Flamengo. A gente cravou mais cedo nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram, a gente já havia dito que já tinha um acordo, o Juninho já havia sido comunicado que a qualquer momento ele iria viajar. Existia a dúvida se ele iria para os Estados Unidos encontrar o grupo ou se viria para o Rio de Janeiro. Ele não vai para os Estados Unidos por conta de logística, documentação, ele teria que correr para tirar o visto para entrar no país, então seria uma burocracia absurda. E o Flamengo, junto com os representantes do atleta, entenderam que seria melhor ele vir para o Rio de Janeiro. Ele já assinou um pré-contrato, e esse contrato passa a valer depois dos exames médicos, e aí o Flamengo anuncia após ele ser aprovado pelos exames médicos. Resumo dessa operação envolvendo Flamengo e Karabakh pelo atacante Juninho. Flamengo vai pagar o Karabakh
5 milhões de euros em 3 parcelas, sendo que a última parcela no segundo semestre de 2026, só no fim do ano que vem. O Juninho vai assinar um contrato válido por 4 anos, isso aí teve uma alteração, seria 3, e aí passou para 4 anos. Confesso que eu não sei se é 3 mais 1 ou se é 4 direto, mas são 4 anos de contrato. Mesma base salarial que o Sevilla havia oferecido ao atacante, o time espanhol seria o destino do jogador, mas ele desistiu após conversar com José Boto e Felipe Luiz. Ainda sobre o salário dele, Juninho não terá um custo alto na folha salarial do Flamengo, pelo contrário, o atacante chega com vencimentos no mês bem menores que o Fabrício Bruno, por exemplo, zagueiro que seria reserva em 2025, foi vendido ao Cruzeiro. O novo atacante do Flamengo custará 42% a menos que o ex-defensor rubro-negro. Então o salário dele, praticamente metade do que o Fabrício Bruno ganhava aqui no Flamengo após a renovação dele. Um dos motivos que fez Juninho desistir do Sevilla para fechar com o Flamengo foi o fato de saber que no time brasileiro, no Flamengo, as chances de ser campeão de títulos importantes são bem maiores do que se ele fosse para o Sevilla. Pelo menos ele disse isso para os empresários. Os empresários perguntaram, conversaram com ele sobre gestão de carreira, mas vem cá, você quer desistir do Sevilla por quê? Por que você quer o Flamengo? E ele explicou isso, pela visibilidade que o Flamengo tem no cenário mundial do futebol. Caso ele se destaque, ele pensa até mesmo em chegar à seleção brasileira, pelo menos foi o que ele disse para os representantes dele. E aí o Juninho está de mala pronta, viaja daqui a pouco para se apresentar ao Flamengo. Repito, chega aqui segunda-feira, amanhã, no caso, dia 13 de janeiro, por volta das 4 horas da tarde, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Então, Flamengo acertando a sua primeira contratação, podemos dizer que o Flamengo deu o chapéu no Sevilla, porque o jogador estava viajando para se apresentar ao Sevilla, o próprio Sevilla alega isso, que esperava o jogador, mas o jogador resolveu não viajar e o Sevilla desistiu da contratação após essa indecisão do atleta e agora ele chega ao Flamengo, 28 anos. Para quem não sabe quem é o Juninho, eu vou repetir aqui o histórico da carreira dele, tá? Ele tem 28 anos, ele começou no Atlético Paranaense e várias pessoas que trabalharam com ele no Atlético Paranaense me procuraram, tá? Várias, falando que ele é muito bom jogador, disciplinado, gosta muito de treinar, veloz, tem um drible absurdo de rápido, é veloz, marcação sob pressão a todo momento, pode fazer atacante de beirada, mas ele aprendeu nos últimos anos a jogar de centroavante também. Então, por isso que o Felipe Luiz queria a contratação desse jogador, por entender que ele é extremamente versátil no setor ofensivo do Flamengo. Ele já jogou no Vila Nova aqui no Brasil, lá na Europa jogou no Estoril de Portugal e também no GD Chaves, e está no Karabakh desde a temporada 2023. Então, Juninho, seja bem-vindo ao Flamengo, 28 anos, que você tenha muito sucesso com a camisa rubro-negra. Muita gente agora me pergunta, beleza, qual é a próxima posição que o Flamengo pretende contratar? Zagueiro, pela saída do Fabrício Bruno, uma reposição ao Fabrício Bruno, e também um volante. Mas por que volante? O Flamengo vai aceitar a proposta para vender o Pulgar? Não. Inclusive, só uma curiosidade, o documento timbrado foi enviado hoje ao Flamengo, segundo André Cury, ao José Boto, e aí oficialmente o Flamengo respondeu dizendo que não aceita a proposta de 4,5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, pelo volante Pulgar, porque quer manter o jogador é considerado titular pelo técnico Felipe Luiz. Ah, mas ele não vai renovar, vai perder o jogador de graça. O Flamengo entende que pode ter o ganho técnico durante a temporada 2025 e depois ele pode sair de graça. Mas a ideia da diretoria do Flamengo agora é contratar zagueiro e depois volante. Mas me falaram e deram ênfase nessa frase: sem pressa. O Flamengo não vai desesperado ao mercado buscar a contratação tanto para o setor defensivo quanto para volante. E muita gente acha que o Ayrton Lucas pode sair. A imprensa internacional agora andou noticiando que o lateral esquerdo do Flamengo entrou na mira do Fenerbahçe da Turquia. Mas, segundo eu apurei no Flamengo, não chegou nenhum contato, nem do Fenerbahçe, nem de outro clube europeu, e nem do Grêmio, por exemplo, que a imprensa gaúcha estava noticiando a possibilidade dele ir para o Grêmio, não chegou nada. E aí eu questionei essa pessoa do Flamengo. E se chegar, vocês pretendem fazer? Seja por venda, por empréstimo? Não. Nem venda, nem empréstimo. A gente conta com o jogador vai ser muito utilizado. O Alexandro também tem uma idade avançada, obviamente não vai aguentar o ritmo frenético do futebol brasileiro, esse calendário, e vai ser um jogador utilizado, até porque o Vinha vai demorar a voltar aos gramados e não sabe como ele vai voltar também em relação à condição física. Linha a expectativa, né, que o Pedro, como fez
virou muito bem a temporada, né, nessa recuperação, que ele talvez de maio já esteja ali começando os treinamentos com bola. O Vinha só no segundo semestre dessa temporada, então nem para o Mundial. O Pedro talvez volte a tempo, mas existia justamente essa preocupação, Alex, do reforço tanto para a vaga do Gabriel, que acabou sendo titular no final da temporada com o Filipe Luís, foi importante, né? Fez o gol do título, os gols do título da Copa do Brasil, quanto para começar essa temporada, inclusive até a disputa do Super Mundial, e inclusive ser mantido talvez como uma dupla para o Pedro. E esse nome parece ter se concretizado aí no Juninho, desse nome pedido pelo Filipe Luís, conversou com ele lá. Fez uma temporada no time do Azerbaijão, mas ficou mais conhecido na Liga Europa, né? Quando teve ótimos desempenhos. Então, é um jogador que não é tão conhecido, a gente vai precisar observar mais, mas que traz essas características que agradam a maneira de jogar do Filipe Luís, né? E outra coisa, a gente tem que entender o que o Boto acabou falando, tem um lado de verdade. Às vezes a gente quer um nome, lógico, o nome tem nomes que você vai atrás que realmente o nome ele já diz por si que a chance de dar certo é maior do que às vezes algum outro. Mas às vezes no Brasil parece que o torcedor tem aquela natural ânsia de ver nomes, né, de já experimentados. A gente tem que lembrar que um Hulk saiu desconhecido daqui, foi para um Japão, né? Até aparecer em Portugal, que ninguém conhecia, e veio. E no mundo... E voltou com desconfiança, porque vinha do futebol da China, né? Normal, todo mundo acha que não é tudo isso. Quando ele ia para a seleção também, e hoje realmente você vendo, convivendo a rodada, você percebe o nível. E é óbvio que o Boto, com a qualidade dele, o Felipe, obviamente, só vão avalizar alguém, não é somente pelo valor ou somente pelo nome. Então, a criatividade nesse sentido e o conhecimento do mercado, não só para quem é brasileiro, mas tem sim muito jogador interessante e que bom que eles contrataram porque ia precisar. Isso é um fato. E aí a característica a gente vai ver. Às vezes pode ser um jogador que pode ser aquele 9 com condição também de flutuar e a gente poder conhecer um pouco mais do Juninho. Assim, não é que eu acho que o Juninho não tem nível para jogar no Flamengo, longe disso. Até porque, como o Alex citou, ele foi muito bem observado e a gente sabe, primeiro, do conhecimento que tem o Boto e principalmente o Filipe Luís. Então, se eles observaram o jogador e entenderam que o jogador tem nível para atuar no Flamengo, quem sou eu para pensar o contrário? Mas é que eu acho que essa posição do Flamengo, como a gente disse, o Flamengo não tem uma outra reposição. E o Flamengo tinha, até a temporada passada, 2 dos maiores jogadores da posição no país. Embora o Gabriel vivesse uma fase ruim, mas tá aí entre os principais ídolos da história do clube, e o Pedro dispensa apresentações. Então, eu acho que essa é uma posição que o Flamengo, assim, acho que não pode se dar o luxo de apostar. E eu entendo a chegada do Juninho como uma aposta. Porque o jogador que vai chegar para essa posição, não é que ele vai chegar para disputar a posição, ele vai chegar para ser o titular do Flamengo. Pode ser que de repente... O nível de exigência é alto. É isso, pode ser que de repente o Felipe entenda que o Bruno Henrique possa jogar na posição também, mas o jogador que vai ser contratado, ele vai chegar para ser o titular. Sim. E como a gente disse aqui, ele vai chegar para ser o titular pelo menos até junho. E aí vai ser o titular da Supercopa do Brasil, vai ser o titular no início do Brasileirão, no início do Campeonato Brasileiro e na primeira fase de Libertadores. Então, assim, é óbvio que a gente nunca tem certeza que uma contratação, se ela vai dar certo ou se vai dar errado. Mas eu acho que é uma aposta muito grande para o nível do grau de exigência que é hoje você ser o camisa 9 centroavante, camisa 9 representativo, porque o número 9 é do Pedro. Mas você ser o centroavante do Flamengo, titular, do nível de exigência, do tamanho, da proporção que o Flamengo tomou com relação a conquistas, o que o torcedor espera, eu esperava que o Flamengo trouxesse alguém um pouco mais tarimbado para a posição. E aí você tem essa contratação do Juninho, que era apontada pelo Flamengo, né? Essa posição como a principal da janela e por isso, né, o foco total nessa posição, mas tem a ausência agora, a venda do Fabrício Bruno concretizada para o Cruzeiro, ou seja, talvez volte ao mercado aí para uma outra posição nesse momento na defesa. Então, nação, é isso aí. Juninho, novo atacante do Flamengo. Contrato até 2027, se eu não me engano, tá? E vamos dar continuidade aqui falando sobre o Casemiro, cara. Saiu uma reportagem aqui no Coluna do Fla que o título é uma pergunta. Cabe no Flamengo? Manchester United decide vender Casemiro em janeiro. Vamos ler aqui, vamos entender melhor sobre essa notícia do Casemiro. Se tem alguma coisa a ver com o Flamengo mesmo. O Flamengo está ativo na janela de transferências em busca de reforçar o elenco visando a longa temporada de 2025. Com o calendário lotado, uma das posições que José Boto deseja contratar é a de meia. Assim sendo, uma opção para o time rubro-negro é Casemiro, ex-seleção brasileira, que está disponível agora em janeiro. Isso porque o Manchester United da Inglaterra decidiu vender Casemiro já na janela de transferências de janeiro. O volante brasileiro não faz parte dos planos do técnico Rubem Amorim, recém-contratado.
Portanto, o meia está disponível e pode ser negociado por até 20 milhões de libras, cerca de 153 milhões de reais na cotação atual. Então, nação, essa foi a notícia que saiu sobre o Casemiro. Não teve nenhum interesse do Flamengo, nenhuma ligação entre o jogador e o clube. Mas e para você? Você gostaria de ter Casemiro no Flamengo? Ele seria um bom reforço? O que vocês acham? Deixem nos comentários a sua opinião que eu quero saber. E para finalizar, quero pedir para você que é novo aqui, que se inscreva, dê seu like, compartilhe, comenta, porque é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.